Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo e enquanto a bola não rola nos gramados do Brasil, nós continuamos acompanhando a Premier League, o melhor e o maior campeonato de clubes do mundo. Então, neste final de semana tivemos aí a 17ª rodada da Premier League e já completada. 5 jogos no sábado, 5 jogos hoje no domingo. Vamos ver tudo o que aconteceu agora. Começando então com o jogo Aston Villa e Manchester City. E adivinha o que aconteceu, amigo torcedor? O jogo lá em Birmingham, na casa do Villa, e o time da casa se impôs diante de um City que vive uma fase terrível. Mais uma derrota, o Aston Villa marcou aos 16 do primeiro tempo com o Duran e no segundo tempo com o Rogers. O City, nos acréscimos da partida, diminuiu com Phil Foden, mas ficou só nisso. Mais uma derrota do time do Pep Guardiola, que vai caindo na tabela do inglesão. Próxima partida, Brentford 0, Nottingham Forest 2. Olha só, jogando fora de casa, o Forest venceu e vai indo para o topo da tabela, hein? Gol de Aina aos 38 do primeiro tempo e de Elanga no começo do segundo tempo. Uma rodada que os times que jogaram como visitantes se deram muito bem. Vocês vão ver que só o Aston Villa foi quem venceu jogando em casa. Próxima partida, Ipswich e Newcastle, mais um visitante aí que venceu e que vitória do Newcastle. Isaac inaugurou o placar aos 3 minutos de jogo, Jacob Murphy ampliou aos 31, Isaac de novo aos 46 ainda do primeiro tempo e no segundo tempo o Isaac marcou o terceiro dele aos 8 minutos. Final 4-0 para o time no Newcastle. Continuamos com os jogos de sábado. West Ham e Brighton jogaram e o primeiro tempo foi 0-0. Aí, no segundo tempo, o Wyfer fez 1-0 para o Brighton aos 6 minutos, mas logo depois, aos 13, o West Ham empatou com o Kudus. Final 1-1, empate entre o West Ham e Brighton. E o último jogo do sábado, Crystal Palace e Arsenal. Olha só, mais um visitante que deu show. O Arsenal tá muito bem no campeonato, venceu por 5-1. E olha só, o Gabriel Jesus fez 1-0 aos 5 minutos de jogo. Aí o Crystal empatou 5 minutinhos depois com o Sarr, mas aos 14 o Gabriel Jesus já fazia o seu segundo gol nesta partida. Depois, aos 37, o Havertz fez o terceiro e aí no segundo tempo, aos 14, Gabriel Martinelli fez 4-1 e aos 38, o Rice fechou o placar fazendo o quinto do Arsenal, 5-1, bela vitória, o time vai bem no campeonato, Gabriel Jesus fez 2 gols e o Arsenal disputou um jogo com o Crystal Palace alguns dias atrás pela Copa da Liga Inglesa e o Gabriel Jesus tinha marcado 3 gols e agora já marcou mais 2, uma semana realmente fantástica para o Gabriel Jesus. Agora vamos virar aqui a página e falar dos jogos deste domingo, os outros 5 jogos que ocorreram nesse domingo. Começando aí com Everton e Chelsea. Coisa rara na Premier League, empate sem gols lá em Goodison Park e o Chelsea continua na vice-liderança da competição. Poderia ter encostado mais no Liverpool, mas acabou perdendo a chance de vencer aí 0-0. E aí a gente tem mais um jogo 0-0, Fulham e Southampton. Olha só, também nesse jogo realizado lá no Craven Cottage, no bairro de Fulham, em Londres, resultado ruim para os donos da casa, que jogaram em casa, né, e jogaram com lanterna do campeonato e não conseguiram vencer, 0-0. Muito bem, agora os outros 3 jogos, a gente tem aqui Leicester e Wolverhampton. Olha só que estreia fantástica do treinador Vitor Pereira. Isso mesmo, o português, ex-Corinthians, ex-Flamengo, estava lá se eu não me engano, na Arábia Saudita e foi
convidado, né, para dirigir aí a equipe do Wolverhampton, que está na zona de rebaixamento. E olha, na sua primeira partida, na partida de estreia, uma vitória fora de casa, num confronto direto lá na parte de baixo da tabela. O português Gonçalo Guedes fez 1-0 aos 18 minutos de jogo, depois o outro português, o Rodrigo Gomes, marcou aos 35 e para fechar o placar, gol do brasileiro Matheus Cunha aos 44 minutos do primeiro tempo. 3-0 para o Wolves, que olha, deu uma subidinha, tá querendo sair ali da zona de rebaixamento. A gente já vai ver a classificação. Próxima partida, Manchester United e Bournemouth. Olha só, mais uma vitória dos visitantes nessa rodada. E olha que derrota do United jogando lá em Manchester, hein, amigo torcedor? Que incrível, gols aos 28 do primeiro tempo do zagueiro Hutchinson e no segundo tempo gol de Kluivert aos 15 e de Semenyo aos 18, fazendo então 3-0 para o Bournemouth, jogando fora de casa, derrotando nada mais, nada menos que o Manchester United. E para finalizar, olha só o show de gols da última partida, 9 gols entre Tottenham e Liverpool, show de gols então lá no estádio do Tottenham e mais uma vitória dos visitantes nessa rodada, hein? O primeiro tempo foi 3-1, gols de Luiz Dias, McAllister e Szoboszlai para o Liverpool e um gol do Maddison para o Tottenham. No segundo tempo, o Salah marcou 2 vezes, ele agora é o artilheiro isolado do campeonato inglês. Depois o Kulusevski e o Solanke diminuíram para a equipe do Tottenham e o Luiz Dias conseguiu anotar mais um golzinho aí para os Reds no final da partida, fechando então em 6 gols para o Liverpool, 3 gols para o Tottenham. Mesmo quando a gente tem uma rodada com 2-0, a gente tem muitos gols nesse campeonato inglês, é impressionante como sai gol nesse campeonato inglês. Vamos ver então as estatísticas, a classificação, tudo atualizado para você, amigo torcedor. Olha só, classificação na tela, o Liverpool com um jogo a menos, né? O Liverpool e o Everton tem um jogo a menos porque numa das rodadas atrás aí, por causa do mau tempo, o jogo não aconteceu. Então essas duas equipes têm jogo a menos, mas mesmo assim o Liverpool lidera muito bem o campeonato com 39 pontos, 4 a mais que o Chelsea, que tem 35, o Arsenal encosta um pouquinho, chega a 33, e o Forest está em quarto lugar com 31 pontos, né? Depois o Bournemouth faz uma bela campanha em quinto com 28, Aston Villa em sexto também com 28, e o City cai para a 7ª colocação com 27 pontos, o City que era o líder do campeonato depois de começar toda essa crise aí que está se estendendo já por quase 2 meses. Em 8º lugar temos o Newcastle, em 9º Fulham com 25, em 10º o Brighton também com 25. 11ª colocação para o Tottenham com 23 pontos, 12º para o Brentford que também tem 23, em 13º Manchester United, hein? Só na 13ª colocação com apenas 22 pontos. West Ham em 14º com 20, o Everton em 15º com 16, Crystal Palace em 16º também com 16, o Leicester em 17º com 14 pontos, o Leicester que perdeu para o Wolverhampton lá, e por isso que foi uma partida muito importante, né? Foi um jogo direto ali na parte de baixo da tabela. O Wolverhampton saiu da penúltima colocação, tá agora com 12 pontos, mesma pontuação do Ipswich, também com 12, e o Southampton em último lugar com 6 pontos, o time que só venceu uma vez até agora. Portanto, tá aí, ó. Esse é o panorama atual da Premier League 2024-2025. Agora aqui a gente tem gols, né, rodada por rodada. Olha só, essa rodada 17 foram 32 gols em 10 jogos, média de 3,20, mesmo com 2-0 aí na rodada.
Ao todo já foram 512 gols em 169 jogos, média de 3,03 por partidas, e é interessante notar que os times mandantes e visitantes têm quase a mesma quantidade de gols, uma pequena vantagem para os mandantes, né? Mais ou menos 51,5 dos gols marcados pelos mandantes e 48,5 dos gols marcados para os visitantes. Aqui a gente tem o Tottenham, que mesmo perdendo, né, marcou 3 gols, então passou o Chelsea. Agora o Tottenham é o melhor ataque do campeonato, com 39 gols, seguido de Chelsea com 37, que era o primeiro, e o Liverpool chegou também no Chelsea, né? O Chelsea quase perdeu 2 colocações na mesma rodada aí. O Liverpool agora chega com 37 gols, depois de marcar 6 gols nessa rodada. O time que estava lá atrás agora tá chegando na frente, né? Tá condizendo com a brilhante campanha aí em termos de pontos. Depois, o pior time em termos de ataque é o Southampton, com apenas 11 gols marcados em 17 partidas. Depois o Everton com 14 e o Ipswich com 16 são os piores ataques do campeonato. Agora, o Arsenal e o Liverpool têm as melhores defesas do campeonato, 16 gols. O Liverpool estava com a melhor defesa, o Arsenal agora se juntou ao Liverpool, porque o Liverpool tomou 3 gols. Venceu o seu jogo, mas tomou 3 gols e agora não é mais a melhor defesa isolada, né? Já o Wolverhampton tem a pior de todas as defesas, já levou 40 gols. Depois vem o Leicester com 37 e o Southampton com 36, esses os piores times em termos de defesa. Agora aqui a gente tem a artilharia do campeonato. Mohamed Salah marcou 2 gols nessa rodada e agora é o artilheiro isolado da Premier League com 15 gols. Depois dele vem o Erling Haaland do Manchester City com 13 e depois o Cole Palmer do Chelsea com 11 gols. Esses os principais artilheiros aí do inglesão. E aqui a gente tem a próxima rodada. Pessoal, a próxima rodada é no dia 26, né, na quinta-feira. Mas por que tem rodada logo no dia 26? Porque é o Boxing Day, né? Tradição no campeonato inglês, sempre no dia 26 de dezembro, é feriado lá na Inglaterra. O pessoal vai com a família nos estádios, é bem legal e sempre tem muitos jogos do campeonato inglês. Então a gente tem, Manchester City e Everton jogando na quinta-feira, dia 26, Bournemouth e Crystal Palace, Chelsea contra Fulham, Newcastle contra Aston Villa, Nottingham Forest contra Tottenham, todos esses jogos aí na quinta-feira, dia 26 de dezembro. Virando aqui, Southampton e West Ham, Wolverhampton contra Manchester United e Liverpool contra Leicester, todos os jogos aí no dia 26 de dezembro. Aí na sexta-feira, no dia 27, Brighton contra Brentford e Arsenal contra Ipswich, fechando então a 10ª rodada da Premier League. Então é isso, amigo torcedor, tá aí para você tudo sobre a Premier League. Eu espero que eu tenha trazido, né, as informações que você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário. É muito legal ver você aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado, amigo torcedor, e até o próximo vídeo.